Programa não recomendado para menores de 16 anos. Micros da Commodore cruelmente submetidos à subnutrição. PCXT dá o drible da vaca em um restaurador. 50 anos do primeiro microprocessador, ou não? Lendo arquivos do MSX pelo buraco errado. Aqui fala o seu repórter retro, testemunha ocular da velhice do seu PC, com as últimas notícias da agência Retrocomputaria. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao episódio do Repórter Retro, que não é mais piloto da Mercedes e tem que ficar muito feliz se conseguir um 9º ou 10º lugar no ano que vem. Como vocês percebem, o 21 com as suas referências à Fórmula 1 que nós, meros mortais, estamos tentando entender. Já foi o tempo que eu acompanhava a Fórmula 1. Naquela época talvez eu entendesse. 77 é o número do Valtteri Bottas, que foi defenestrado da Mercedes, tá bom? Gata de Bottas? Aquele do Shrek? É o Antônio Bandeiras. O Antônio Bandeiras pilota pra Mercedes, não sabia não? Ah, tá. Se bem que quem tá fazendo aquela carinha triste ultimamente é o Hamilton, mas deixa pra lá. Bom, como esse aqui não é um podcast de Fórmula 1, existem vários podcasts de Fórmula 1 que eu poderia recomendar, vamos nos apresentar. Eu estou aqui, Juan Carlos Castro, e quem mais está comigo? Aqui tô eu, Ricardo Pinheiro, dando volta no circuito, só que no sentido errado, eu acho. E eu aqui, Giovanni Nunes, tentando entender por que os caras correm no caminhão da Mercedes. É um ônibus, cara, é um ônibus. Ah, é ônibus. Oh, chega de Fórmula 1, chega de Fórmula 1. Então vamos pro último puramente 2021 das efemérides, já que o próximo será misto 2021-2022, né? Só no final de fevereiro. E aí, gente, tá cheio. Então o que mais tem é efeméride. Parece que todo mundo resolveu fazer coisa no fim do ano, né? Sim, mas acho que tecnicamente é efeméride de 2020-A, que depois vai ter o efeméride de 2020-A com 2020-B, né? É, mais ou menos isso. 2021 linha, 2020 linha, 2022 linha, 2023 linha. Não, por favor, vamos tocar esse barco. Cansei de fazer derivada de ano, vamos embora. Ah, tá. Então vamos lá com um jubileu de ouro, né? Sim, 50 anos do processador Intel 4004, que muita gente boa acredita que foi o primeiro microprocessador, mas há controvérsias. Né? Por que há controvérsias? Porque nós inclusive falamos disso no site, vocês viram isso, a gente comentou há muito tempo atrás sobre o processo de tecnologia embarcada em aviões caça da Grumman, que foram os F-14. Então, os primeiros computadores já usando microprocessadores, há quem diga que computadores foram embarcados nos caças F-14 Tomcat da Força Aérea, da Marinha Americana. Essa não é a única controvérsia. Tem mais? Tem mais. Tem uma empresa chamada Four Phase Systems que alegou ter desenvolvido um microprocessador em 1979. Aliás, o nome desse microprocessador era AL1. E mais tarde, por conta de um processo de patente da Texas Instruments, o camarada que desenvolveu esse processador montou um computador baseado nesse processador para testar no tribunal, ao vivo, para o juiz ver. Olha, parece aquele caso do pintor holandês que ele tinha duas opções, ele falsificou várias pinturas para vender para os alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Ele tinha duas opções, né? Ou ele assumia que ele era o pintor e falsário e ia preso, ou ele assumia que as obras eram verdadeiras e ia ser executado. Entre o caldeirão e a frigideira. Ele teve que realmente pintar também pintou um quadro falso do Rembrandt no júri. Mas esse não é um podcast sobre arte, né? Não desse tipo de arte, né? Não. Então, tem essas controvérsias sobre a questão do 4004, mas lembrar que ele é conhecido como, historicamente, por boa parte da mídia especializada e a maior parte da mídia não especializada. Ainda mais a não especializada. Principalmente a não especializada, né? Porque eles acham que o computador foi criado quando lançou o Windows 95. Então, o primeiro processador, o 4004, ele vem aí... Era uma arquitetura de 4 bits, se eu não me engano. Né? Envolvido para operar uma calculadora. Foi uma encomenda que a Intel recebeu de uma empresa japonesa, que eu nunca lembro o nome.
Musicom. Mas na verdade esse negócio de juntar todos os 74LS, que todo mundo sabia que faziam as portinhas lógicas, né, de acumulador, de comparador, de as memórias internas, isso assim, era só uma questão de tempo até uma empresa se dar conta de que ela podia economizar dinheiro colocando assim um monte de 74LS numa coisa só. Dinheiro, espaço e consumo de energia e Sim. tudo, né? Num dos links que a gente bota nessas efemérides, você pode ver tudo sobre a calculadora que foi o ponto motor, né, para a Intel criar esse microprocessador, né? A encomenda que fizeram bonitinha. O César ia adorar esse bichinho. Tanto que depois com esse negócio que eles aprenderam, a Intel fez o processador, digamos, de verdade, né? O 8008. O 8008 era para controlar um terminal. Então, mas já era uma coisa muito de uma coisa com muito mais funcionalidade do que o 4004. Sim, aí o 8080 foi o primeiro de uso geral. O 8008 ele tem uma estrutura bastante similar ao do 8080. Inclusive ele tem uma bizarrice que compartilha com o 8080 que só eles têm, que é de considerar a memória como se fosse um registrador. Dentro dos opcodes você tem isso aqui é para o registro A, esse é para o B, esse é para o C, esse é para o D, e este código aqui é para o M, sendo que M é o endereço de memória apontado pelo par de registradores HL. Falei grego para quem não conhece a assembly. É um detalhe esotérico que só o 8008 e 8080 da Intel segue o barco. Esotérico, aqueles milhares de sistemas de indexação de endereço de memória do 6502. Até que nem tanto esotérico assim. E que mais temos? Isso aqui tem implicações políticas. Sim, nós temos os 45 anos da criptografia de chave pública. Para quem não sabe a ideia de chave pública, a criptografia, eu acho que todos que ouvem aqui conhecem o conceito de criptografia, né? Um ramo da matemática que, usando algoritmos para você conseguir com isso tornar um conteúdo de forma que ele seja cifrado, né? Não seja facilmente descoberto o seu conteúdo. Até um tempo a criptografia era de chave simétrica. Essa que a gente chama também de chave assimétrica, mas era de chave simétrica. Significa que a mesma chave que abre é a mesma chave que fecha. Todo mundo que fez alguma coisa de programação, fez alguma disciplina de programação no início da faculdade, ou muitas vezes no colégio, tudo, fez o probleminha do pegar uma frase e encriptar a frase de acordo com uma chave que é passada, tudo. Eu lembro que eu fiz isso lá em Comp 1, lá no longínquo ano de que eu não vou dizer o tempo para não dar spoiler da minha idade. 1825, né? Acho que o babá já era teu professor nessa época, né? Vai ver se eu tô na esquina, vai. Mas a criptografia de chave assimétrica, que é o que a gente está falando, ou criptografia de chave pública, o conceito é que você tem uma chave para fechar e uma outra para abrir. A chave para fechar é a chave pública, então todo mundo tem essa chave, ela pode fechar o conteúdo, mas só quem tem a chave secreta é que pode abrir esse conteúdo. E aí a chave secreta, obviamente, não está espalhada para todo mundo. Sim, porque inclusive tem uma máxima nisso, né? Que segredo, ele deixa de ser segredo quando você compartilha com mais de uma pessoa. Pois é. E essa assimetria da chave torna desnecessário compartilhar o segredo. Ele pode ficar só com você até o fim dos tempos. E o primeiro algoritmo que conseguiu realizar essa façanha, isso aconteceu exatamente 45 anos atrás, foi o algoritmo Diffie-Hellman, que é usado até hoje. Sim, inclusive com chaves SSH, ultimamente tem lugar que eu estou conectando que ele pede que seja justamente usando o algoritmo Diffie-Hellman. Aí tem que lembrar de habilitar a opção para poder fazer lá, poder o SSH, quando estou fazendo conexão, ele poder receber o conteúdo, poder acessar lá. Posteriormente, para o público geral, veio o PGP, né? Pretty Good Privacy. Aliás, o PGP eu acho que rende no futuro, a gente pensar num futuro fazer um episódio contando um pouco dessa história de criptografia, porque o PGP vem antes do ponto de corte e tem muita história que vale a pena ser contada. Nossa, sim, dossiê criptografia dentríssimo. Queremos. O povo exige. Vai acontecer, gente. Então lembrar que o algoritmo Diffie-Hellman foi criado por um jovem programador chamado Whitfield Diffie, junto com um professor, um pesquisador de Stanford, que é o Martin Hellman, né? Então daí eles começaram, dentro da teoria da criptografia, dentro da criptoanálise,
é o maior desenvolvimento que houve desde a invenção das cifras polialfabéticas. Aliás, vale lembrar que vários países, se não todos, têm os seus códigos, como é que chama? Tem os seus códigos diplomáticos, que vários documentos são cifrados, né? E tem a história, isso aí vocês podem ler, tem aquele livro do... esqueci o nome do... do Simon Singh. Simon Singh, né? Que eu até hoje não li, vergonha. Eu, como matemático, não li esse livro. Mas ele comenta, por exemplo, da questão de gente que quebrava as chaves dos códigos diplomáticos simplesmente usando tabela de frequência. Frequência no sentido de ver quantas vezes, naquele idioma, quantas vezes os caracteres eram mais usados, por exemplo. Nós sabemos que, por exemplo, as vogais A, E e O são muito mais usados no português do que o I e o U. Então, com base nisso, ele usou para poder resolver, para quebrar as chaves. Isso tem um conto do Edgar Allan Poe, que é o Escaravelho Dourado, o Escaravelho de Ouro, que inclusive o próprio Allan Poe explica como se decodifica essas coisas pela frequência. Então, assim, lembrar que no ano seguinte, que aí 3 matemáticos do MIT, que era o... esqueci o nome deles. E Adelman, RSA, é isso que você quer falar? Que é o algoritmo RSA, né? Desenvolveram, implementaram. O algoritmo até conta-se quando eles conseguiram implementar e viram, e eles brindaram com uma taça de champanhe, brindaram cada um com champanhe, e esse, se eu me lembro bem, é na história o primeiro algoritmo patenteado. A primeira patente de um algoritmo feita na história. Eles brindaram a taça de champanhe e pediram demissão, né? Porque fundaram a empresa. Gente, antes não se contém, a gente vai acabar gravando o episódio, o dossiê criptografia nesse momento, tá? Eu tô me contendo aqui pra não falar que o real é uma verdadeira maionese. Segue o barco. Vamos falar de cartucho. Não, vamos falar de console com cartucho. Sim, 45 anos do console de videogame Fairchild Channel F, que é simplesmente o primeiro console de videogame a usar cartuchos. E foi um console que, assim, teve pouquíssimos jogos, né? Pra quem for olhar, ele teve bem pouquinhos jogos, acho que 30 jogos ou 40 no máximo, se não me engano. Ele é uma mosca branca, verdade seja dita. É uma mosca branca. É raro de aparecer ele, inclusive nos encontros do Canal 3, aqui no Brasil. Foram vendidos 350 mil unidades, né, e ele vinha com 64 bytes de RAM e 2 KB de buffer para vídeo. O controle dele era uma coisa esquisita. Tinha com metade da RAM do Atari, qual o problema? A metade da RAM do TI 994A, né? Não, um quarto. Não. 104 bytes, a gente achava que o TI e o Atari era pouco. Nossa, não, o controle dele é uma coisa muito esquisita. Então, lembra que assim, ele foi lançado no ano de 76, foi o primeiro a ter cartucho, tá? Foi produzido e foi lançado no Japão também no ano seguinte, em 77, mas uma outra empresa comprou os direitos que pertenciam à Fairchild, comprou, a Zircon International comprou os direitos dele em 79 e relançou ele como o Channel F System 2 para competir com o Atari 2600. E é claro, falhou miseravelmente. Gente, eu tô olhando para esse controle, eu tô tentando entender como é que ele funciona, mas minha mente só tá pensando besteira. Eu olho para esse console e eu acho que ele se parece muito mais com uma secretária eletrônica ou com um gravador cassete do que um videogame. Eu pensei a mesma coisa. Ele teve vários clones que saíram dele, né, em vários outros países, né, foram lançados dele. Estão falando do controle. Tem uma seção na Wikipedia, recomendo a todos puderem visitar lá para dar uma olhadinha. Mas fala que o controle é um joystick sem uma base. Então, basicamente, você segura o controle com uma mão inteira, fecha a mão e a outra em cima você mexe os direcionais. Olha, é um joystick de raiz. Para quem quer saber, o processador é um Fairchild F8, operando a 1,789 MHz. É uma CPU tão bizarra que a gente nem conseguiu se lembrar dela pro nosso episódio de CPUs bizarros. Muito isso é uma parte 2 aqui. Ele tinha mais umas coisas, 2 KB de RAM, que se somar com o modo da VRAM. Tinha alguns cartuchos que tinham SRAM para poder aumentar, para poder salvar alguma coisa, poder ter mais uso para alguns jogos. Resolução de 128 por 64 pixels, mais visível na tela 102 por 58. Expandia a tela, né? 8 cores, áudio a 120 Hz, 500 Hz e 1 bips, apenas bips, de 120, 500 ou 1 kHz.
entrada dos dois controles, saída RF. E jogos, aliás, foram 27. Eu errei. São 27 jogos. E o último jogo foi lançado em 81. Sim, ao longo de 5 anos. E todos vocês que amam colecionar cartuchos de MSX, cartuchos de Atari, cartuchos de Commodore, cartucho de sei lá o que, agradeçam a existência do conceito de cartucho a esse engenheiro da Fairchild, Jerry Lawson, cuja foto está adornando o post do episódio. Fica aqui a nossa homenagem. Nós gamezeiros das antigas, somos eternamente agradecidos a esse cavaleiro. Ó, você tá falando, em 2009 você é um clone de Pac-Man pra ele. Ó. E em 2021, para quem vai lá no itch.io, ou tem um desenvolvedor, uma empresa desenvolve, né? Desenvolvedores, né? A Arla Soft tem lançado jogos novos homebrew para ele. Impressionante. Não existe arquitetura mais antiga, mais bizarra, por mais bizarra que seja, que não tem algum insano desenvolvido para ele ainda nos dias atuais. É lindo, maravilhoso. Portaram 2048 pra ele, aquele joguinho de quebra-cabeça do 2048, e portaram Centipede do Atari pra ele. Caramba, nossa, agora, olha, se ainda estivéssemos em 2013, eu ia sair catando um bicho desse no eBay, né? Deve estar custando os olhos da cara, sabe? Sim, ainda mais agora que tem 45 anos. Sossega, você abandonou esse vício, Juan, Uma curiosidade sobre o Jerry Lawson, pra te seguir adiante aí, ele é formado, ele nasceu em Nova York, né, mas ele foi pra Califórnia pra trabalhar na Fairchild, e ele era talvez o único negro, ele mais um, parece? Cadê aqui, ó? Ele era ele mais um cara eram os únicos negros do Homebrew Computer Club, lá na Califórnia. Lá ele também chegou a conhecer, né, o Steve Jobs, conversou o Steve Wozniak também, e ele lembrou assim que uma vez ele entrevistou o Wozniak para uma vaga de emprego na Fairchild. Que legal. Nossa, o ato se remexeu agora. Sim. What if? Bem, passemos agora para, infelizmente não temos o nosso especialista em games residente na equipe, ele não está presente hoje, né, que ele poderia falar uma meia hora sobre essa arquitetura, então ainda bem que o João não está aqui, né? Mas 40 anos do PC 88 da NEC. Da série 8800, né? Sim, série que a gente pretende no futuro explorar em algum episódio no futuro, não sabemos ainda qual, assim mas... terminar o nosso curso de japonês. Não, a gente manda o João traduzir. É uma máquina feita pela NEC, processador NEC micro PD 780C a 4 MHz. Que é uns 80. Que é uns 80. Inicialmente vinha com 64 KB de memória e segue daí pra frente. Ele faz parte, né, com aquele conjunto de máquinas que foram criadas no Japão, que assim se ensaiou tentar vender fora do Japão, no final não conseguiram muito sucesso, né, acho que a única exceção foi realmente o MSX, e que por aqueles motivos japoneses tiveram aquelas evoluções que transformaram eles em outras máquinas no final de cada geração. É uma pena, que é uma ótima máquina, era bem nutrida, boa de memória, boa de gráficos, era uma máquina assim, pessoal / profissional. O primeiro modelo é de 1981, mas o último saiu em 1989, ele já tinha som FM, então o chip era um YM2608 com som estéreo e AD-PCM mono, com 2 drives de 5/4, modelo 2 HD, já vinha com 192K de RAM e 64K de VRAM, 48K de VRAM. Então já era uma máquina bem... Sim, é aquele negócio, né? A NEC, a Sharp, a Fujitsu, companhia, eles foram pegar essas máquinas que eles desenvolveram, sabe, sei lá, com que propósito, que literalmente foram evoluindo, assim. E acho que o MSX foi o que menos, em tese, foi seguindo essa evolução, né? Teve uma evolução mais tranquila. Eles não seguiram o estilo Pokémon. Estilo Commodore. E mantendo, a diferença é que mantinha compatibilidade, né? Mas assim, literalmente a cada 2 anos, a cada 1 ano, os caras lançavam uma penca de modelos. E pra vocês saberem, curiosamente, a Nintendo teve porte de jogos da Nintendo para ele. Então teve Excite Bike, Balloon Fight, Tênis, Golf, Ice Climber e edições do Mario Bros Special e Punch Ball Mario Bros, que era meio que uma semi-sequência pro Donkey Kong 3.
E duas empresas que quase ninguém conhece, né? Quem é gamer quase não conhece, tal de Enix e Koei. Eles lançaram vários títulos para esse cara, e esse aqui é o computador quase clássico, né? Junto com seu irmão mais novo, PC 98, o computador do hentai da massa dos japoneses. Ah, e teve Snatcher, teve Dexter, Dragon Slayer e teve Is. É uma máquina japonesa com Is. Eu ia dizer que talvez forçando um pouco a barra, era tipo um MSX do mundo alternativo, né? De certa forma, sim. Ele é MSX que a NTT não dava palpite. Era um MSX que só a NEC produzia. Só a NEC dava palpite. Se bem que a NEC também fazia MSX, né? Não, mas a coisa depois assim desgringolou, né? Porque eles passaram a botar processadores completamente malucos no... Como esse tal de V50, que já é 8088, né? Mas já não é isso, 98? Isso já é o PC 98. Não, tô vendo o PC 8801, PC 88 VA2, que usava um V50. Um V50, ele já é um Intel, um 8088. Ele é primo do V20, na verdade, né? O famoso V20. Se não me falha a memória, ele era o último da série V que continua sendo compatível com o 8088. O V60 já é um troço bizarro, completamente diferente e não é compatível. Mas, gente, eu não sabia que existia micros da série PC 88, não 98, com processadores... No mínimo vinha com os dois, né? Estratégia de upgrade, vambora. Vamos pro nacional agora? Temos uma efeméride nacional. Olha... 35 do TK-95. Ele quase não é uma máquina diferente, né? Porque o bom número deles é simplesmente um TK-90X com um teclado que não é chiclete e o gabinete do Commodore Plus 4. Eu lembro dessa máquina no catálogo da Fotóptica. Vi a vizinha da minha avó deixou pra gente fuçar, pra gente olhar. E assim, quando eu vi, eu queria ele. Acho que foi justamente na época do lançamento em si. Isso aqui, na verdade, é a resposta da microdigital pros MSX, né? Não, e o artigo do Paulo Garcia, né, do Vintage New World é ótimo, como ele fala, né? É o ZX Spectrum brasileiro, mas melhor. Não, realmente, o teclado é muito melhor. Aliás, ele é baseado... O gabinete é do Commodore 16? Não, é do Plus 4. É o Plus 4, né? É o Plus 4. O Commodore 16 tem o mesmo gabinete do VIC-20 e do 64. Tá. Bom, se a pessoa pode falar Final Fantasy 2, eu posso falar Plus 4. Tá bom. Não, eu não te critico. Agora, bom, vamos falar de 40 anos de algo que não aconteceu? Olha, 40 anos de fake news. 40 anos de fake news. Mas não é 40 anos da news, é 40 anos daquilo que a fake news supostamente diz que deveria ter acontecido, que é o Polybius, aquele jogo de arcade que seria uma experiência da CIA ou do exército americano para fazer controle mental das pessoas, usar efeitos exógenos, e que alguém inventou essa lenda e até agora tem gente achando que existe. Parece filme do Cronenberg. Seria pros videogames o que aquele Videodrome é. Mas, gente, este vídeo que a gente está botando aqui no show notes é de um camarada que esmiuçou essa lenda, procurou todas as origens e, com probabilidade muito boa, ele encontrou o culpado de ter envenenado as fake news. Eu não vou dar spoiler, eu só vou deixar esse vídeo e eu realmente recomendo que vocês assistam. Olha, é o Arroy, figurinha repetida e carimbada do Reto Computaria. É o Arroy, né? Arroy. Ele tem um nome de verdade. Se procurar nos posts do Reto Computaria, eu consegui achar o nome oficial dele, pus só de raiva. Não, o canal dele é grande, hein? Ele tem muito vídeo legal. Muita coisa interessante. Ele fez... O último vídeo dele é sobre os trackers pra som. Ah, cara, maneiríssimo. Eu só vi esse vídeo dele, mas agora que você falou, vou me lembrar desse canal e eu vou prestar atenção para... Será que eu assinei? Se eu não assinei, eu vou assinar agora. Ele tem um documentário mais longo, ele tá particionado dentro do canal dele, em bloquinhos, mas acho que ele tem uma edição direta. Tá aqui. É o Nuclear Fruit.
que ele explica como a Guerra Fria ela moldou os videogames. Eu vou querer assistir. Não, com certeza eu vou querer assistir mais vídeos desse cara, é certo. E já que falamos de guerra, vamos levantar os mortos? Vamos lá, né? Puxar o pessoal, fazer o pessoal levantar do túmulo. Rise from your grave. E aqui tem um que literalmente foi puxado do túmulo. Sim, olha, o Curious Mark, ele só joga no modo hard. Nós já mencionamos isso algumas vezes. E dessa vez, aquele PS2 que só funcionava com o dedo mágico dele, ele finalmente foi consertado de vez. E não foi cortando o dedo do amigo, né? Não foi, presidente. Eu vi esse vídeo há várias semanas e eu não me lembro do spoiler do que ele fez para consertar, de qual era o problema. Eu lembro do penúltimo, que ele tava comentando que a placa, assim, eles já tinham desistido da placa e que eles iam pegar uma outra placa, outra placa-mãe. O tiozinho lá daquele grupo de IBMista mandou para ele e eles iam remontar a máquina com essa placa. Acho que foi isso que fizeram. Não. Sim, porque a placa tava tão bizarra pra funcionar que eles optaram por isso. Não, peraí. O Eric, ele achou a causa raiz da necessidade de dedada da placa do PS2. Então eles não canibalizaram ninguém. Foi um Rise from a Grave legítimo, né? Não foi um transplante de cérebro. Não. Mas eu acho que assim, eu acredito que foram várias e várias horas olhando, e uma placa de várias camadas e até conseguir encontrar exatamente onde estava o Osmar. Haja paciência, né? Sim, era isso. O cara achava a solução antes de cortar o dedo dele para deixar na máquina. A perspectiva de perder o dedo é um bom estímulo para você consertar a computador. Eu lembro sim que isso aqui era a máquina de desenvolvimento das equipes de analistas e programadores na época que eu era estagiário na Caixa Econômica. Mas tinha essas máquinas. E hoje tem alguém que literalmente está apanhando para botar uma para funcionar. Nossa, existiam clientes grandes que compravam máquinas microchannel? Compravam nada. A IBM literalmente dava para a Caixa Econômica usar, porque 3 mainframes ou mais que isso no contrato, esses computadores iam no xixi. Passavam lá, eles colocavam lá e ficou por aí. Fica aí pra você usar, tá de boa. Eu lembro que nessa época o setor que eu trabalhava recebeu uma impressora laser. Porra, lá atrás. Lá tá, 93. Nossa. Só não me pergunte o modelo, que era um monte de número. Vocês são Macintosh? Bora! O Colin do canal This Does Not Compute consertou um PowerBook que foi atualizado de 68.000 para PowerPC e tem algumas coisinhas interessantes dentro dele, né? Só uma coisa, eu não vi o vídeo, mas a atualização de 68.000 para PowerPC, como é que ele fez isso? Existiam empresas, fabricantes que mesmo molde do Amiga. O mesmo molde do Amiga, eles vendiam uma placa que sim, um parasita cerebral, né, que você colocava no barramento da sua máquina. Nesse caso aqui, assim, como vários modelos de PowerBook eles tinham daughterboards para processador, era mais fácil. Mas vê bem, essa kit de expansão não era da própria Apple? Não, eu vi um comentário aqui num troço aqui da Sonnet e outras empresas que vendiam isso. A Apple acho que nunca forneceu esses caras. A Apple queria que você comprasse outro Amiga. Claro. Até hoje. Claro, até hoje. Não, vai querer que você compre outro. E qual foi a picaretagem de ideia para as coisas? Usou um adaptador ideia para as coisas dentro, não? Sim, o padrão para micros da Apple é o HD SCSI. Sim. Até nos notebooks. Só que nesse caso era um HD IDE com adaptador SCSI. Era um HD IDE que bateram nele e falavam: você vai ser SCSI, você é SCSI. Eu confesso, eu sou SCSI. Agora, o que aconteceu com o Adrian Black e o XT, hein? Não, basicamente ele pegou uma placa de XT para restaurar e os sintomas indicavam algum problema em algum chip, e ele ficou testando e trocando e rodando que nem uma galinha decapitada por horas e horas, até que finalmente ele conseguiu descobrir que era um problema de BIOS. E nesse caso não estamos falando de besta imbecil.
Não era o BI, não era ele, e operando o sistema era uma das ROMs de BIOS que estava ruim. E o estranho é que era uma ROM secundária. Ele tem a ROM de BIOS principal e tinha uma ROM de capacidade menor do lado dela. Ele não foi muito claro exatamente do que era, não sei se era BASIC, mas o fato é que a ROM com conteúdo errado estava fazendo o computador travar no boot. Sabe que isso aí é castigo. Há 2 meses ele tirou da caixa um GS que ele recebeu e ele ficou fazendo piada com as fotos da Apple. Piada nível tiozão mesmo, com as fotos de ilustração, de exemplos de uso da Apple, né? Deixa castiga. O mais legal que ele comenta, inclusive, é o seguinte: ele fala assim, primeira página do manual do GS, está ensinando como abrir a máquina. Ele literalmente falou em português, seria Apple, quem te viu, quem te vê. Verdade. O período final da Apple sob influência do Wozniak, né? Era aquele período. Depois, hoje em dia, tá no campanha e o pessoal tá fazendo um auê danado, porque agora a Apple vai autorizar que as pessoas possam abrir e possam consertar seus próprios iPhones, e as pessoas possam ter outras empresas que não sejam a Apple que vão poder dar manutenção dos seus aparelhos. Aquilo que as pessoas já faziam, né? Mas eles estão começando a enfrentar problemas legais por causa disso, porque é monopólio, né? Tem vários lugares. Sim. A Apple sob a influência do Wozniak jamais impediria alguém de fazer isso na máquina. Pelo contrário, incentivaria, bateria o manual e ainda diria, vai lá, abre, se fizer um upgrade, alguma coisa ficou legal, manda pra mim. Então, inclusive é isso, assim, o manual já explicava como abrir a máquina. Minha sensação é que nós estamos poucos defuntos para levantar isso, poucos zumbis, né, para caminhar sobre a Terra. Mas nós temos alguns monstros de Frankenstein muitíssimo interessantes. Pois é, né? E o Gambetta fez uma coisa que o pessoal agora está na onda de fazer isso, né? Que é alimentar um microclássico usando um power bank que liga pela USB, né? Ele fez um vídeo alimentando um Commodore 64 e um VIC-20, mas no Twitter recentemente apareceram gente fazendo isso com alguns MSX também. Tecnicamente, né? Nesse vídeo do Gambetta, ele alimenta 2 C64 e o VIC-20, porque ele faz o teste tanto com o Commodore 64 mais antigo quanto o mais recente, que no mais recente o chip de som não precisa daqueles 12 volts. Ele funciona só com Então todos eles funcionam, só que o C64 antigo não tem som. Isso é uma coisa que complica nos MSX, porque os chips de som exigem 12 volts. Acho que no MSX o 12 volts também. No Amiga o 12 volts é por conta das portas seriais. No MSX é para os chips de som, é para usar o PL4 da vida, MSX áudio, é para esses. Para uns cartuchos assim, que puxam mais, vão precisar do 12 volts. Mas é uma coisa curiosa, né? Você vê, pode pegar um Commodore 64, liga uma telinha de LCD, liga um power bank e você tem o seu microclássico. Pode levar no banheiro. Não, você pode levar ele para Starbucks para pedir café. Pede café lá e vai lá usar o seu Commodore 64. Você pode levar pra praia, igual naquele filme 2010. Então, pro avião, eu imaginei aquela. Porque eu já promovi uma cena parecida, só que com um TAN de 200, né? É verdade. Mas um Commodore 64 seria isso ao quadrado, né? Seria épico. Sim. Leva um Commodore 64 com uma tela de LCD pro Starbucks e pede um café. É claro que você não vai poder levar o 1721, tá? Essa parte. Cota de piadas, mais piadas indicado para esse episódio, tá feito. Não, 1721 monitor, não não drive. Não, tô vendo, e o 1541 ainda mais, né? Esse ele é 1571. Whatever, cara, qualquer um deles, você consumiu a energia dos loucos aquilo lá. Eu já queria demais a foto da bateria, você vai ter que levar uma bateria de carro em conversão de tensão. Verdade. Uma placa de captação de energia solar junto. Pode ser um gerador, não? Não, o combustível tá muito caro. Gasolina tá muito caro. Você põe óleo de mamona. Tá piorando, daqui a pouco eu vou fazer campanha pro álcool aqui. Vamos lá, então o Adrian Black pegou um Mac SE e resolveu dar uma acelerada. Como ele fez? 9,8 metros por segundo ao quadrado? Um pouco mais. Ele fez que nem o do It's Not Compute, né? Ele arrumou uma aceleradora.
Mas essas aceleradores do Mac SE são uma coisa muito estranha, uma placa gigantesca com memória, com a CPU, você encaixa ela por cima. Não, Juan, pera, ainda tem uma. Para começar que é o seguinte, o Mac 2 SE ele é na mesma caixinha do Mac clássico. Pois não, Mac SE, não 2. Mac SE, ele é na caixinha do Mac clássico. Já começamos com isso, né? Não tem espaço. E já não tem espaço para o projeto. Então assim, então essa placa ela tem que dar ela literalmente ela dá o pulo dela. Ela dá os pulos dela para encaixar ali. E assim, ele testou acho que 2 ou 3 placas, se eu não estou enganado. Sim. Né? A documentação é muito escassa. Tipo, coisa para dizer que não tem nada, né? Ele vai baseando em comentário de fórum, pessoas explicando essas placas. Ele, inclusive, assim, acho que ele conseguiu uma placa dessas que tem, assim, já não tem espaço, mas essa placa ela tem um outro slot onde você espeta uma segunda placa, que é a placa de vídeo com um segundo monitor. Só melhora. Gente do céu. Isso naquele gabinetinho que ainda compartilha o espaço com um tubo de imagem. Ele teve um problema, documentação de driver, de memórias que funcionariam ou não. Até porque assim, esse Mac 2 SE, ele é o Mac SE, desculpa. Ele é... Você deve estar com uma confusão mental, porque o Mac SE e o Mac 2, eles nasceram no mesmo dia. Sim, deve ser isso. Mas o SE, ele é literalmente o mesmo circuito, mesmíssimo circuito do Mac Clássico 34, uma placa reciclada. Ai, meu Deus. Tipo, eles só botaram num gabinete mais bonitinho com HD e pronto, mas basicamente é o mesmo Mac. Inclusive, assim, a resolução é a resolução do Mac de 34, o vídeo é monocromático, tudo é igual. É o Instituto Amigo que faz tudo. O Adrian Black, inclusive, ele justamente, a motivação dele de colocar essa aceleração é porque o computador era lento. Quando ele era novo, ele já era lento. A família dele comprou, ele garoto ainda, ele começou a usar e naquela época ele já considerava um computador lento. Ele já era lento de fábrica, literalmente. A gente fala que o PC é velho, então esse é um computador que não é PC, mas que já nasceu. Não, a Apple ela fez diversas reciclagens de máquina no decorrer dos anos. Essa é só mais uma. Nossa, esse é o podcast a falar mal da Apple, né? Não espalha não. A gente fala mal de todo mundo. A gente aqui a gente não tem pudor não, a gente fala mal de todo mundo. Menos do Jack Tramiel, porque se a gente falar mal do Jack Tramiel, cai um raio nas nossas cabeças. A gente não tem pudor, mas a gente tem juízo. Tem uma ouvida. Tudo vos é lícito e tudo vos convém, né? Não convém falar mal de Jack Tramiel, né? Não, tudo bem. Eu vi esse vídeo assim, ele literalmente, acho que ele sofreu tanto quanto com a placa do XT, do 5160, indo e voltando e testando placa. Tem uma hora que literalmente ele desistiu de ficar instalando a placa e botava literalmente, que assim, tem essa, né? Essas aceleradoras elas se encaixavam dentro da placa do Mac. E a placa assim, ela era quase do mesmo tamanho da placa original, a placa-mãe original. Inclusive o kit vem com um parafuso mais comprido e um cilindrozinho para ele ficar apoiado na outra extremidade da placa, aproveitando o orifício que ele fixado no gabinete. Muito louco. Quer dizer, não é muito louco, porque o próximo Frankenstein que a gente vai falar realmente ganha o prêmio, pelo amor de Deus. Foi você mesmo que me mandou isso, não foi, Giovanni? Isso é qual? O MSX. Não fui eu não. E será que foi o César? Foi no nosso grupo da diretoria isso. Eu não lembro quem foi, mas eu não sei se foi o Fredon ou o Emil no outro grupo, mas, cara, pelo amor de Deus, vamos começar falando de uma coisa simples. O Apple II tem um software chamado ADT Pro, o TS Color tem um software chamado DriveWire, que são softwares para você emular disquete via interface serial. Bonitinho, sim. Funciona muito bem nas duas plataformas e tá faltando isso pro MSX. O MSX não tem porta serial por padrão. Você tem um cartucho que compra um ou outro modelo de MSX. O Apple II também não tinha, né? Mas o pessoal acabava tendo, porque tinha que usar a impressora. E o 2C tinha um padrão já embutido, o 2GS também. Então era uma coisa um pouco mais fácil de se achar. Mas para MSX não tinha. Aí me vem um louco insano e faz o quê? Me usa a porta de joystick como se fosse serial.
Neste site aqui você tem instruções para fazer um cabo, para usar uma ROM queimada em cartucho ou para baixar via cassete, para você emular um drive a partir da porta de joystick. Detalhe, joystick é a porta 2, tá? Para você pelo menos poder usar a porta 1 como joystick, né? Exatamente. E você usa isso aqui é um adaptador de serial padrão? Sim, é um adaptador de serial padrão. Em tese ele consegue uma boa velocidade, 57.6. Você tem várias opções para usar isso aqui, né? Você tem que rodar um programa no PC. Esse programa, por enquanto, só existe para Windows. O pessoal de Mac ou Linux, por enquanto, tá vendido. Você pode... ele tem uma ROM que você pode carregar pelo cartucho, seria uma solução assim mais permanente. Ou então você pode ligar, baixar pelo cassete por um áudio, um arquivo .cas para você rodar pela RAM a pseudo-ROM de disco e passar a usar o driver. E você literalmente carrega arquivos pelo buraco errado. É quase como se fosse praticar sexo anal com seu MSX. Opa, que isso? Meu Deus do céu. Mas tentando voltar um pouco pro foco, quando você usa o DT Pro, só lembrando aqui, uma das primeiras coisas que você faz com a DT Pro é mandar o DOS 3 pro Apple II que não tem drive de disquete. Você usando os recursos da própria serial, né? Que é tipo que é tipo você transferir o standard input do Apple II para porta serial, né? Como fosse um Unix da vida. Você faz isso e manda o teu computador digitar via debug via debug o DOS para você. Eu sou fã de carteirinha do ADT Pro. É genial a solução que eles inventaram, é genial. Agora, isto aqui ganha em termos de bizarrice, de longe. Eu realmente quero que algum usuário de MSX brasileiro coloque isso em prática e mostre pra gente como funciona. Ricardo, estou olhando pra você. E o Ricardo tá olhando pro outro lado. O que? Como, onde, quando? É uma coisa interessante, né? Aproveitar a serial, porque a porta joystick é uma porta serial na prática, né? Na verdade ela é uma porta paralela. É uma porta paralela. É que tem pinos do joystick que você pode trabalhar com porta serial. Você vê que ela tem um pino que é entrada e saída, né? Consegue chavear isso. Agora, assim, eu só não sei se isso foi proposital ou acidental do projeto. A gente do MSX pode acreditar que deve ter sido acidental. Copiaram de alguém, vai assim mesmo. Deixa pra lá. Ninguém vai usar. Isso aqui também se junta em Juan, com aquele projeto do Noel Lopes de carregar os jogos de cartucho pela PPI do Amstrad, né? Pela porta impressora. É o mesmo conceito. É o mesmo negócio, é pelo buraco errado, só que é outro buraco. Então no caso seria sexo oral, no caso. Ai, meu Deus do céu. Eu sei, eu acabo de subir a censura para no mínimo 16 anos. Me processe. Bom, e como aparentemente os nossos Mano Parça entraram em férias antecipadas, vamos pros comentários? Do episódio 125, sobre museus. No YouTube, nós temos o primeiro comentário do Ozzy Lirand, que aliás não é Ozzy Lirand, mas eu acho que ele é o Max Hedron, na verdade. Acho que é o Max Hedron mesmo. Ele botou massa demais. O Marcos Velasco, o nosso entrevistado, agradeceu pelo convite, agradeço aos amigos por ter participado, foi muito legal, obrigado. Isso ele já comentou direto na live, vocês sabem, foi uma live que nós fizemos. Nosso chapa Guilherme Mitman, né, futuro secretário de Cultura da cidade de Retrópolis, além de pianista do bar, a prova de que meritocracia não existe, que o chato do RC, vocês sabem qual, tem 1 milhão de amigos, e vocês que são demais têm que me aguentar. Pois né? Tá aí a primeira música que ele tem que tocar no piano. É essa, pronto. 1 milhão de amigos, né? Essa mesmo. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. E no episódio, nos comentários no site. Mas peraí, tem mais comentários no vídeo da live. O Fernando Carvalho nos diz: muito bom o tema, grandes mentes reunidas e de forma bem engraçada. Obrigado, Fernando. O Vitor C, não sei o que significa esse C do sobrenome dele. Por favor, mantenha a sua 5ª série sob controle, que a gente não consegue.
Muito legal, excelente esse trabalho de preservação da história da informática no Brasil. Também sou da turma dos curtidores dos 8 bits. Com relação à questão do preço dos micros antigos, que de fato está subindo muito, é aquela história, como uma tecnologia fica obsoleta, mas não faz muito tempo, ela passa a ser considerada lixo. Mas depois que passa muito tempo, ela começa a virar raridade e objeto de colecionadores. Os vendedores percebem isso. Na metade dos anos 90, até início dos anos 2000, micros antigos eram vendidos quase com um valor simbólico, e eu não aproveitei. Você e todo mundo tem essa dor de corno. Não, e todo mundo tem uma história para contar disso. É o pior. Agora viraram raridades a preço de ouro, quase. Algo muito semelhante aconteceu com os LPs. Lembro bem quando o CD estava no auge, que eu cheguei a comprar LPs em perfeito estado, preço de 4 a 5 reais. Ninguém queria aquelas coisas. Hoje, LPs, mesmo usados, viraram artigo de luxo. Mas isso aí, grande abraço, ganharam mais um. Beleza. Agora temos o quê? 21 ouvintes? Estamos chegando a 22, o número do maluco. E do ano que vem. Mas lembrar que no canal do YouTube a gente já tem um pouco mais de malucos lá. Nós temos no momento, já passamos dos 1000 inscritos. E agora nós podemos fazer live a partir do celular e podemos usar a aba comunidade. Então de vez em quando a gente vai botar alguma coisinha lá no YouTube, vamos colocar alguma mensagem, fazer alguma... Então aproveitem, a gente pretende usar um pouquinho mais esse recurso que o YouTube está nos dando o direito de usar. O J. Augusto F. falou muito bom, bateu palmas, obrigado, nossos egos já agradecem. E na parte B nós não temos comentários no... peraí, faltou no site. No site tivemos alguns problemas de MP3 que acusados pelo Ridson, que o Giovanni acusou e corrigiu. E no final das contas o Ridson nos disse obrigado e parabéns pelo ótimo podcast. Obrigado, Ridson. E na segunda parte nós temos comentários apenas no YouTube. No YouTube, apenas no YouTube. Os dois do nosso pianista. Sim, ele riu, ele falou arrumado pra festa, né? E falou, bicho, sobre os haters, se a pessoa não consegue ver beleza em algo tão óbvio, eu sei lá, acho que todo mundo pode eventualmente ser salvo da própria imbecilidade, mas a existência do museu já é uma iniciativa para o bem comum. Converter burro não é obrigação de ninguém. Mereceu o joinha nosso por conta disso. E eu estou dando o joinha nesse comentário neste momento. E nós, né? Nossa, tivemos um marco curso presidenciais, gente. Tivemos um MSX Rio. E a MSX Rio bombou, gente. Teve tanta gente, tantas coisas legais quanto as das antigas, pré-pandemia. Nossa, foi melhor do que eu esperava. Pois é, nós tivemos agora a MSX Rio, foi agora no dia 11 de dezembro. É uma data ruim para todo mundo, que dezembro é o final de semana dos meses do ano, né? Todo mundo tem atividade, mas tivemos a oportunidade, vamos fazer. Conseguimos realizar. Tivemos dezembro lá no mesmo local. Teve mais uma atividade, caramba. Pois é, né? Tivemos lá no Lar do Meia, né? E é o primeiro encontro de retrocomputação brasileiro que ocorre em pós-pandemia, né? Encontro de forma presencial. Então agradecer a todos que estiveram presentes, que respeitaram as medidas de restrições, tipo máscara, álcool em gel. Todos estiveram lá presentes, curtiram com a gente, foram lá, tivemos coisas novas aparecendo, micros, muita gente apareceu. Teve a roupa incinerada, né, para evitar a contaminação? Não chegamos a esse ponto não, mas eu vejo que a gente podia fazer isso com álcool em gel, né, mas álcool em gel não pega fogo, uma droga. A gente podia talvez querer queimar um desafeto, mas os desafetos não foram, só quem foi gente querida, só gente boa apareceu. Então agradecer a todos que estiveram lá presentes, que viram, curtiram, todos que compraram itens. A gente ainda não conseguiu parar para fazer as contas para ver do que aconteceu, do que tivemos em termos de vendas. Lembrar que todos os itens foram vendidos lá na banquinha dos secos e molhados do Grupo Mestre Rio, tratando diretamente com o departamento comercial, ou seja, minha esposa, Maria Cláudia. Esses recursos são revertidos para o nosso caixa, então daí que a gente banca a hospedagem, daí que a gente banca os nossos custos que temos, daí que a gente banca os nossos champanhe Dom Perignon, essas coisas assim. Aí a gente banca... tomar banho com água mineral Voz. Então daí que a gente banca os custos que temos com o site, com registros. E agora, como vocês sabem, esse é o último Repórter Retro do Retrocomputaria, né? Em breve já teremos migrado para Retrópolis, já no ano que vem. Então os custos estão tendo agora, né? Desde registros de domínio, a nova renovação da hospedagem, né? Migração de hospedagem, nós trocamos de hospedagem, e todos os outros custos que estamos tendo estão sendo
pagos com esses recursos que são arrecadados. Foi muito bom. Essa foi muito boa e já estão aparecendo outros encontros, né? Eu já sei que o encontro de São José dos Campos, que acontece no Carnaval, a princípio deverá acontecer no Carnaval, que vai ser no final de fevereiro. Ou seja, por ocasião que vocês estiverem ouvindo o próximo Repórter Retro, já vai estar todo mundo a caminho para lá. Já fiquei sabendo também que o encontro de Curitiba deverá acontecer entre 21 e 24 de abril de 2022. Então um abraço para o Luciano Cadari. Desde já estamos começando a correr atrás de preço de passagem. Já estamos querendo lá porque está todo mundo com saudade. Aliás, foi uma frase do nosso ouvinte, nosso amigo Setubo, falou que ele tinha um compromisso à tarde, mas ele falou assim, mas eu tenho que ir de manhã porque, eu tô com saudade de ver vocês, saudade de bater papo, de ver micro, de mexer com a MSX junto com o pessoal, conversar, eu preciso ver. Saudade e aí dos momentos banana. Aliás, eu consegui promover o momento banana. Vamos falar sobre isso e vamos deixar a pobre vítima piedosamente. Não, a gente cita a vítima, a gente conta o milagre, mas não dá o nome do santo. A vítima está sofrendo com dor nas costas por ter dormido no sofá ou dormido no corredor do prédio. Mas ele dormiu feliz. Um pouco de contexto. Eu estou desapegando da minha coleção, estou vendendo várias coleção, e o Ricardo, num acesso atípico de tolerância, me permitiu colocar a ver que não são MSX ali. Ele só não permitiu ligar, porque ia ser demais, né? Pois é, então, né? Eu vendi algumas máquinas, uma das máquinas em particular é da arquitetura do coração de certo retrocomputeiro em particular, que estava lá acompanhado da sua digníssima esposa, e ele não conseguiu resistir. Sob protestos da supracitada esposa. Aliás, obrigado ao Rogério Belar por ter promovido tão intensamente a tentação do capeta na minha pobre vídeo de cliente. Pra quem não entendeu, é porque o Rogério chegou e disse, mas tá lá, cara, não tem problema. O Rogério pegou a chave do carro, não te abre. Foi lá, pegou a chave, cortou e abriu. O gabinete abriu, olhar. E a cena foi talvez a cena mais impagável da MSX Rio. Foi quando a esposa desse nosso amigo retrocomputeiro tá caminhando. Ele vem atrás com o micro debaixo do braço. Ele só olha pra mim na direção e diz assim: escorreguei. Ela de cara amarrada, né? E eu só não tive como não dar dei uma gargalhada e ainda falei: alguém vai dormir no sofá hoje? Um abraço pro nosso. Você sabe quem você é. Nós vamos reservar a sua identidade. Mas foi muito legal, cara. Foi muito bom ver esse encontro. Pretendemos ter a Retro Rio em 2022 novamente presencial, ocorrendo no feriado de Corpus Christi. E lembrar que essa MSX foi a primeira que nós tivemos transmissão ao vivo, à medida que pudemos, né? Foi com o celular do Juan, que agora, graças a vocês, nossos ouvintes, nós temos mais de 1.000 inscritos no canal, e são inscritos mesmo, que a gente não pagou ninguém para botar bot, para aumentar, para inflar números. São pessoas que participam, mas o nosso muito obrigado. Agora podemos fazer live a partir do celular. Então o Juan cedeu o celular dele, fazendo uma live, transmitindo o encontro direto para o YouTube, né? E pretendemos fazer isso outras vezes, né? Fazer isso em outros encontros. Nós vamos promover esse tipo de interação. Como eu disse, podemos também usar mais a aba comunidade do YouTube, né? E vamos ver como é que vamos fazer. 2022 vamos ter Retro Rio, se tudo correr bem, presencial. Se tudo correr bem lá no mesmo local de sempre, no Centro de Arte Carlos Gulbenkian, na Praça 11, próximo ao centro do Rio de Janeiro. E MSX Rio, se tudo correr bem, de novo lá no Lado Meia. Vamos ver se a gente consegue. A gente está passando por algumas mudanças. Vamos ver se a gente consegue fazer uma MSX Rio quando a gente vai fazer. Talvez a gente consiga fazer uma já no final de março ou início de abril, não sei. Vamos tentar ver ainda. Ou então, se der a louca, a gente faz no início de fevereiro. Tem que estar muito louco. Vamos ver se bobear, a gente faz no início de fevereiro, porque final de fevereiro vai ser a de São José dos Campos, que vai pegar março. Talvez hoje a gente faz no final de março. Vamos ver ainda. Mas, gente, estamos voltando. Pode ir armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando. Os encontros presenciais estão de volta. Foi muito bom. Aliás, comentar, né? Um último comentário. Agradecer a presença do Pablo e do Pedro, dois MSXeiros candangos, e tiveram presente no encontro. E sempre falaram, também a gente teve um momento também, aproveitamos para fazer uma turistando com eles no Rio, né? Aí falaram, né? Depois eles falaram, massa demais, velho. Muito bom estar com vocês. Muito bom ver, mexer comigo, estar com os amigos. Estavam precisando disso. Foi muito bom. E foi muito bom a visita deles também. Então, um abração pro Pedro, um abração pro Pablo,
Seu nome era Pablo, ele dizia que o negócio iria começar. Foi muito bom tê-los aqui também no Rio, e quando quiserem voltar, quando quiser a gente fora do Rio tiver vontade de vir para um encontro, as portas estão abertas. Será um prazer ter vocês aqui. No MS Rio, na Retro Rio, quem puder vir na Retro Rio, porque a Retro Rio fica mais fácil, né? Porque é 3 dias, deve fazer 3 dias do feriado, eu vou fazer quinta, sexta e sábado no feriado de Corpus Christi. Vai ser um prazer ter vocês aqui também. Já vão anotando. Aliás, quando vai ser o Corpus Christi no ano que vem? 50 dias depois da Páscoa. Deve ser final de 16 de junho. Google existe para isso mesmo. Pois é, foi justamente o que eu acabei de fazer. Ele existe para roubar nossas informações. Tá, eu devia ter usado o DuckDuckGo, mas por exemplo, vai de vago. 16 de junho. 16 a 18 de junho de 2022, muito provavelmente teremos a Retro Rio de forma presencial nessa data. Então já vão reservando. A gente agora na virada do ano já vamos lá conversar com o pessoal lá do Calux, ver como é que está a disponibilidade. Já vamos começar a acertar tudo para podermos fazer o encontro de forma presencial. E todos vocês que estiverem nos ouvindo são nossos convidados a comparecerem. Acho que é isso. Isso aí, fechou. E fechou bem. Não poderia haver maneira melhor de fechar a era retrocomputaria e iniciar a era Retrópolis. Então, a partir do ano que vem, acompanha a gente no site. Aliás, o domínio já existe, já está funcionando, www.retropolis.net.br. Com ou sem acento funciona. E também retropolis.com, com acento no acento, funciona. Retrocomputaria.com.br continua funcionando, pelo menos até o fim de 2022. Mas você já vai redirecionando, e a partir de agora, nesse período, enquanto vocês estiverem curtindo o nosso besterol, as nossas retrobesteiras estiverem saindo, a gente vai estar começando a acertar, começar a fazer as migrações, as mudanças do nome, mudança no feed e tudo lá, e vamos estar fazendo a fundação da Cidade dos Clássicos, né? Aliás, João, qual é o nome completo da cidade mesmo? São Tramiel de Retrópolis. Como nós temos... Tem um rio chamado São Tramiel que corta a cidade, né? O nome do rio é Chucpero. Vocês vão ouvir muita piadinha com isso da cidade. Aliás, já temos convidados para ser. O Guilherme Mitchell será o nosso secretário de Cultura. O Rogério Bellarmino será nosso secretário de Segurança Pública, né? Não, para município você tem que chamar de secretário para assuntos de cooperação e segurança. O nome mais bonito e formal. Porque GM não é polícia. A gente vai começar, estamos pensando em começar a dar documentos de naturalização para quem quiser se naturalizar, cidadão retropolitano. Certificado de escambau, tem que mandar o cartão do IPTU, Ricardo. Boa. Não, porque vai ter gente querendo morar na rua Commodore, condomínio número 128. Ou Commodore, na rua Commodore número 64. Mas a gente vai ter que fazer um condomínio grande aí. Rua TK número 95 e por aí vai. Ah, sim. Rua MSX número 1, número 2, número 3. Número 3 não existe. Nessa rua não existe o número 3. E atravessa R, né? E atravessa R. Vai ser uma derivada saindo dessa daí. Então, vai ter a rua ZX 80 e 81. A gente vai começar a ver isso, vai fazer certificados de... Vou mandar os carnês de IPTU os moradores. É assim que as contribuições para o site, é isso que elas vão ser. É IPTU. Você já percebeu? Não é mais pagar o café, é pagar o IPTU. Agora é IPTU, bem lembrado. Vocês estão vendo que vai sair muita coisa, vai mudar e vai ter muita coisa engraçada aparecendo por aí, né? Então, gente, mais uma vez no nosso Vamos por mim, muito obrigado por ter ouvido até aqui, muito obrigado por mais um Repórter Retro, e continuamos em 2022 já com as besteiras, tá? Com as retro besteiras saindo, os retro hits saindo também, e os episódios saindo normalmente, só que agora em São Tramiel de Retrópolis, a cidade dos clássicos. Fui. Gente, esperamos vocês na nossa cidade ao som de piano e tchau, até ano que vem. Gente, até mais e por favor, respeite as placas, tá? Pelo menos isso.
Assine a newsletter do Retrocomputaria, a RetroBits, e receba no seu e-mail toda sexta as novidades do mundo da retrocomputação. E fale conosco, comente nos episódios, nas postagens, nos mande e-mail em retrocomputaria@gmail.com. Procure também o nosso perfil no Instagram, no Facebook, no YouTube ou no Twitter e manifeste-se. Seu comentário, você sabe, é o nosso salário. Obrigado por nos ouvir e até o próximo episódio.